Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo que vamos começar falando sobre as lições da Escola Sabatina. E hoje estamos aqui para juntos podermos, como vedes, apresentarmos a lição da Escola Sabatina com este tema Mensagens Celestiais no livro de Daniel. E nós hoje vamos concretamente podermos apresentarmos a lição número 6. E na lição número 6 temos um assunto muito importante que poderíamos juntos compartilhar, que juntos poderíamos compreender quais são essas mensagens celestiais que estão escritas no livro de Daniel. Mas antes de começarmos e de fazermos uma introdução a respeito destas lições, eu quero convidar você a clicar no sininho que está ao seu lado, a dar um like, a subscrever no nosso canal para que possa receber todos os outros vídeos relativos às lições da Escola Sabatina, relativos à questão da informação sobre a SNI, o desenvolvimento da Igreja Movimento de Reforma em Moçambique e várias outras informações sobre os testemunhos e muitas outras coisas. Então eu quero convidar você para que juntos possamos crescer espiritualmente. Mas antes eu quero convidar você para que possa curvar o seu rosto e juntos podermos fazer uma oração. Nosso Deus, Pai eterno que habita no céu, queremos te agradecer bastante por esta oportunidade. Pedimos a sua presença para que esteja conosco, para que possa, de todas as maneiras, fazer compreender a sua lição em torno desses 4 jovens que puderam, de todas as maneiras, arriscar sua vida, mas para glorificar o seu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nós estamos aqui, a lição número 6, como já vínhamos dizer, tem um subtítulo muito importante que juntos poderíamos aqui compartilhar com os irmãos. A lição número 6, não é? A lição número 6, esta lição número 6 é uma continuação da lição número 5. A lição número 5 que trazia o subtítulo Um Sonho Panorâmico. E neste sonho panorâmico, então nós acabamos de descrever assuntos muito importantes sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Mas nós, visto que não terminamos na semana passada, então hoje vamos terminar, mas com um título muito importante. E este título diz: Deus honra aos que lhe honram. Deus honra aos que lhe honram. Então, no desenrolar das nossas lições, nós vamos convidar muitos irmãos para juntos poderem nos dar as suas experiências, aquilo que eles puderem compreender sobre esta lição. Deus honra aos que lhe honram. Mas antes eu vou introduzir aqui o livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 de Samuel 2, verso 30. Nós temos uma informação muito importante. No último parágrafo deste verso do 30, do capítulo 2, diz: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então é desta maneira, e continue ainda para que juntos possamos estudar a nossa lição da Escola Sabatina desta semana. E eu quero fazer a apresentação do grupo que vai junto podermos estudar esta lição. E fiquem atentos para poder acompanhar a todos os comentários, toda esta lição e todos os testemunhos que vão ser aqui desenvolvidos para o crescimento espiritual seu e o meu crescimento espiritual, para que juntos possamos crescer na vida e nesta caminhada. Sinta-se cumprimentário com a paz do Senhor. Meu nome é José João Lamsoni. Então eu estou por aqui para responder a primeira pergunta. Bem-vindos, irmãos, e sintam-se todos cumprimentados com a paz do Senhor. Vou me apresentar. Meu nome é Ressi Sadik Sawal e estamos todos aqui para que possamos estudar a lição. E eu vou responder a pergunta número 2. Obrigada. Saúdo todos com a bendita paz do Senhor, que a paz de Cristo seja com todos os irmãos. O meu nome é Nelson de Oliveira Timóteo e na presente edição estaremos juntos a estudar a lição da Escola Sabatina e juntamente estaremos também a responder a pergunta número 3 da lição da Escola Sabatina. Portanto,
Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, irmãos. Sintam todos cumprimentados. Respondo por Elina Afonso Dixon e irei responder a pergunta número 4. Obrigado. Aqui para responder a pergunta 5. Mas antes de responder a pergunta, eu vou ter que falar meu nome. Mando Caetano Fazema Cocurico Jongwe. Obrigado, meus irmãos. Dizer que estou aqui, chamo-me Samuel Eusébio, estou aqui e vou responder a pergunta número 6. Muito obrigado. Sintam cumprimentados todos os irmãos a nível mundial. Na lição nossa que fala de Deus onda, os que lhes onda, eu vou responder a questão número 7. Mas em primeiro lugar queria me apresentar. Meu nome, chamo-me Prof. Sadik Sawali, da igreja de... Ok, muito obrigado. Como acabaram de ver, é a turma que juntos vamos debater e aprendermos a lição da escola sabatina. Começando mesmo da pergunta número 1, e vou convidar o meu amado irmão José, que vai apresentar ou vai responder a pergunta número 1. Mas eu vou ler para juntos podermos compreender a pergunta número 1. Aqui diz, antes da pergunta temos um subtítulo. Este subtítulo fala-nos uma rápida resposta à oração. Vou repetir, uma rápida resposta à oração. Domingo, a pergunta número 1 diz assim: a quem se dirigiram Daniel e seus amigos para receber a revelação do segredo? A linha B. O que declarou o Senhor a respeito da oração conjunta? Este é o momento para podermos responder esta pergunta. Estou aqui para responder a primeira pergunta, que diz: a quem se dirigiram Daniel e seus amigos para receber a revelação do segredo? A linha B. O que declarou o Senhor a respeito da oração conjunta? Nós estamos a ver aqui que no Daniel 2, versículo 17 e 18. Também Mateus 18, versículo 19. Daniel diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Mateus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então nós estamos a ver que a Daniel dirigiram a Deus para que possa dar a revelação do sonho. Na linha B, Jesus nos ensinou que se dois concordarem aqui na terra qualquer coisa, isso vos será feito. Então, essa é a minha parte que quero que tinha para compartilharmos. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amado irmão José, pela sábia resposta que acabou nos dar nesse exato momento. Vamos para a segunda pergunta, a pergunta número 2 da segunda-feira, ainda com o mesmo subtítulo da primeira pergunta. Aqui a pergunta diz-nos o seguinte: como deu resposta o Onipotente a esta humilde súplica? Desta vez vamos convidar a irmã Resti para juntos podermos responder esta bendita pergunta. Estou aqui para responder a pergunta número 2, que diz: como deu resposta ao Onipotente a esta humilde súplica?
Então, com a base de Daniel 2:19, diz que Deus revelou o sonho que o rei Nabucodonosor teve a Daniel numa visão de noite. Obrigada. Muito obrigado, minha querida irmã Resti, pela bendita resposta que nos concedeu nesta pergunta número 2. E imediatamente vamos para a pergunta número 3, para juntos também podermos compreender o que nos diz. Desta vez, vamos convidar o amado irmão Nelson para juntos podermos responder a pergunta número 3. A pergunta número 3 tem a linha A e a linha B, mas antes também tem um subtítulo muito importante, que com ele vamos tentar compreender aqui a resposta da pergunta que nos é concedida. Aqui o subtítulo é Gratidão de Coração. Gratidão de Coração. A linha A da pergunta diz: o que fez Daniel em primeiro lugar após receber a resposta? A linha B: que ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre? Que ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre? Amado irmão Nelson, este é o exato momento para juntos podermos compartilhar a resposta dessa pergunta número 3. Muito bem. Respondendo à pergunta número 3 da lição da Escola Sabatina, que diz o seguinte: o que fez Daniel em primeiro lugar após receber a resposta? Então, em Daniel capítulo 2, verso 20 a 23, diz-nos o seguinte: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, a resposta para a parte A da pergunta número 3 é que Daniel, ele deu graças a Deus, ele louvou a Deus por Deus lhe ter feito saber o assunto do rei. Então, a parte B da pergunta diz-nos o seguinte: que ensino do apóstolo Paulo deve ser recordado sempre? O ensino do apóstolo Paulo que deve ser recordado está no Efésios 5, verso 20, que nos diz o seguinte: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ensino é que sempre temos que dar graças a Deus por tudo. Então, tal como Daniel ele recebeu graça da parte de Deus, ele deu graças a Deus por causa do assunto que ele havia pedido. Então, em todas as coisas que nós pedimos e Deus nos tem dado, temos que dar graças. Então, é um pouco daquilo que temos como respostas na pergunta número 3. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja contigo, amado irmão Nelson, pela bendita resposta que nos concedeu a este exato momento. Vamos diretamente conversar também com a irmã Elina, para poder nos responder a pergunta número 4, com o mesmo subtítulo da pergunta número 3, gratidão de coração. A pergunta número 4 tem a linha A e a linha B. Aqui diz o seguinte: com que pedido se dirigiu Daniel a Arioque? A linha B: o que fez Arioque depois de receber esta boa notícia? Amada irmã Elina, este é o espaço para poder responder a pergunta número 4. Irmãos, estou aqui mais uma vez em frente para responder a pergunta número 4. Segundo o livro de Daniel 2, 24 e 25, e dizendo que a pergunta diz assim: com que pedido se dirigiu Daniel a Arioque? A resposta é: Daniel se dirigiu a Arioque que não pudesse matar os sábios da Babilônia. E ele disse que introduz-me na presença do rei. E eu irei declarar perante o rei que eu irei interpretar o sonho. B. O que diz?
O que fez Arioque depois de receber esta boa notícia? Ouvimos que depois de Arioque receber essa notícia, se dirigiu perante o rei, dizendo que achei um cativo em Judá que irá interpretar o sonho. Muito obrigado. Muito obrigado, minha irmã Elina, pela bendita resposta. E vamos diretamente na cidade da Beira para convidarmos nosso amado irmão Armando para juntos podermos responder a quinta pergunta da nossa lição. A pergunta diz o seguinte, amado irmão Armando: que ansiosa pergunta dirigiu o monarca do império mais poderoso do mundo a Daniel? Que ansiosa pergunta dirigiu o monarca do império daquele momento mais poderoso do mundo para o Daniel? Este é o momento, amado irmão Armando, para que possa nos ajudar a responder a pergunta número 5. Obrigado pela vossa atenção. Como eu havia prometido de que iria responder a pergunta número 5 da lição, que diz o seguinte: que ansiosa pergunta dirigiu o monarca do império mais poderoso do mundo a Daniel? Quando lemos no Daniel 2, versículo 26, diz o seguinte: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belshazzar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive a sua interpretação? Ali ouvimos que a pergunta em que o rei dirigiu-se ao Daniel foi de que, será que tu vais me conseguir me dar a interpretação dos sonhos ou não? E ali, essa foi a grande pergunta que o monarca dirigiu-se ao Daniel, para ele saber se ele irá responder ou irá interpretar o sonho ou não. Muito obrigado, amado irmão Armando, pela sábia resposta que nos concedeu das Escrituras Sagradas. Vamos também, esta vez, convidarmos o irmão Samuel para podermos responder a pergunta número 6. Mas antes temos um subtítulo que nos diz humildade e fé. Queremos aqui saber qual foi a humildade de Daniel. Queremos saber qual é a fé que Daniel apresentou àquele monarca. A pergunta é: quão humildemente respondeu Daniel? Quão humildemente respondeu Daniel? Amado irmão Samuel, este é o bendito momento para que juntos possamos compartilhar a resposta da pergunta número 6. Muito obrigado, irmãos. Como eu havia dito anteriormente que eu iria responder a pergunta número 6, estou aqui para responder esta mesma pergunta. Então a pergunta diz que quão humildemente Daniel respondeu. Nós encontramos que, segundo o livro de Daniel 2, versículo 27 e 28, nós encontramos que Daniel respondeu que o que o rei precisa, o segredo que o rei precisa ser revelado, simplesmente quem pode conseguir é um só Deus que está no céu. Nem todos esses sabem que se encontram aqui, ninguém pode conseguir responder esta mesma pergunta. Então esta foi a resposta humilde de Daniel, a se humilhar de que só é um Deus que pode responder esta pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, amado irmão Samuel, pela bendita e sábia resposta que nos concedeu a este exato momento. Agora, para podermos terminar a questão, esta parte de perguntas da nossa lição, nós vamos terminar com o nosso amado bendito irmão Sadiq, diretamente da cidade de Chimoio. Nós queremos aqui que possa nos responder uma pergunta muito importante e última pergunta da nossa lição. A pergunta nos diz o seguinte: que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus? Que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus? Este é o bendito tempo, meu amado irmão Sadiq, para que possa juntos compartilharmos a resposta da pergunta número 7. A pergunta número 7 diz o seguinte: que promessa
foi dada aos humildes filhos de Deus? A pergunta só nos faz entender alguma coisa. Nós percebemos alguma coisa aqui que tem uma palavra humilhação perante a Deus. Então, esses que humilde aqui diz que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus. Vamos diretamente ler no livro de 1 Pedro 5:5, a última parte, que diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou repetir. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, qual a pergunta que diz: que promessa foi dada aos humildes filhos de Deus? Nós ouvimos que Deus prometeu: aqueles que são humildes em seu nome, eles serão considerados privilégio muito grande. Como vimos a história em si de Daniel, Shadraque e Mesaque, perante aos feiticeiros, aos sábios, aos magos de Babilônia, eles desconseguiram tudo aquilo que poderiam responder como sábios, mas não tinham humilhança, não eram humildes perante a Deus. Por isso Deus não conseguiu revelar aquela história, aquele segredo. Deus tinha que revelar só aos que lhe obedecem e humilde no coração, que foi Daniel, que foi revelado aquele segredo grande que lhe custava a morte, de todos aqueles magos, não sei era quanto, mas eram muitos magos, profetas daquela altura, mas na parte dos caldeus, todos desconseguiram. Só uma pessoa única que é humilde perante a Deus, que é Daniel, é que foi revelado aquele sonho e conseguiu interpretar e salvou a toda a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, amado irmão Sadiq, pela sábia e bendita resposta que nos concedeu. Por esta razão, você devia ser a última pessoa para encerrarmos a esta lição. Mas antes, meu caro telespectador, eu quero compartilhar contigo aqui algumas palavras sábias, inspiradas, que nós encontramos no livro, o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 260, da nossa amada irmã Ellen G. White. Aqui diz assim: como Deus fez conhecida sua vontade aos cativos hebreus, aos que eram muito separados dos costumes e práticas de um mundo que jazia em impiedade, assim o Senhor comunica a luz do céu a todos os que apreciam assim diz o Senhor. A esses, Ele expressará o seu pensar. Os que menos estão presos a ideias mundanas são os mais separados da ostentação e vaidade, e orgulho, e amor da promoção, e que, como seu povo peculiar, apresenta de boas obras. A esse revelará ele o sentido da sua palavra. Quero com essas palavras, meu amado querido irmão, juntos podermos compreender e refletirmos sobre a nossa lição. Deus honra os que lhe honram. Nós vimos a honra, a exaltação que Daniel faz na corte de Babilônia, em vez de se exaltar a ele. Ele humildemente apresenta ao monarca poderoso de que existe um Deus que está lá nos céus. Ele pode conseguir revelar os mistérios que nem um satrapa, nem um poderoso, nem adivinho, nem feiticeiro, nem sábio, ninguém pode conseguir interpretar. Eu e você podemos ser usados para revelarmos esses pormenores quando nós nos tornamos humildes. Cumpre a você esta responsabilidade. Cumpre a mim esta responsabilidade. Para que humildemente possamos exaltar a Deus em qualquer lugar onde nós possamos estar.
É com estas palavras que quero dizer muito obrigado por estar ali, por acompanhar a essa lição até ao fim neste período. Que possamos refletir junto e possamos compreender que Deus nos ama. Deus quer que nós possamos apresentar a Ele como santo, poderoso, Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles há. Este é o meu desejo, que continuem ainda a próxima semana, juntos podermos compartilhar também a lição da escola sabatina e principalmente a lição número 7. Este é o único apelo, mas antes queria que pudéssemos terminar com uma bendita oração. Feche os seus olhos e se consegues ajoelhar, ajoelhe para que juntos possamos orar. Nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor concedeu. Muito obrigado porque permitiste que os meus amados, amadas que estejam a assistir este vídeo, para que juntos possamos ser reavivados pelo exemplo do nosso amado irmão Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que mediante a qualquer circunstância ele permaneceram firmes para exaltar o seu santo nome. Ajude-nos, acompanhe-nos e faça tudo de acordo com a sua vontade. Nós te pedimos agradecendo, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.